Bom dia. Vamos dar início ao nosso painel 4. Vamos falar de aplicações práticas e percepções sobre o desempenho ambiental. E para esse painel a gente conta com a participação das professoras Lucila Labaki, da Unicamp, a doutora Angélica Walsh, a professora Roberta Vieira, da UFMG, e a professora Roberta Cronca Milfart, da FAUSP. Fique à vontade, onde quiser. Se quiser sentar aqui, Lucila. A luz está muito forte. Está forte, né? Bom, nesse painel, então, a gente vai ter aí umas discussões bem interessantes, né, nessa temática. Primeiro, eu vou chamar, então, a professora Lucila Labaki para falar sobre o breve histórico sobre o desempenho térmico. Vou ler rapidamente o currículo aqui da professora Lucila. Ela atua no programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp. É professora colaboradora junto ao Departamento de Arquitetura e Construção da Unicamp, pesquisadora na área de conforto, eficiência energética no ambiente construído, clima urbano e microclimas em espaços abertos. Ela foi professora visitante no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, de 2018 a 2020. É graduada em Física pela Universidade de Sofia, na Bulgária. Concluiu o doutorado em Ciências pelo Instituto de Física da Unicamp e foi professora titular junto ao Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Coordenou diversos projetos de pesquisa, né, financiados por diversas agências de fomento e foi presidente da ANTAC também na gestão de 2010 a 2012. Lucila, fica à vontade, viu? Ficar em pé, viu? Kelly, eu não gosto de falar. Como é que vai aparecer aqui? Posso ficar do lado de lá? Bom, estão me ouvindo? Bom dia a todos. Eu fiquei muito em dúvida sobre o que eu ia falar. Inclusive a Kelly e a Lloyd adaptaram o tema que tinha sido previsto inicialmente para o que eu falei. Eu falei que ia falar. Então vamos ver. Então, o que é isso? Ah, como é que faz? O verde aqui. Aqui é tudo verde. Então, eu me fiz a pergunta. Na verdade, a pergunta era muito na primeira pessoa do singular, de onde eu vim. Vocês viram pela minha breve biografia que a Kellen apresentou, que eu percorri uns caminhos muito cheios de zigue-zagues, né? Mas cheguei aqui, na Faculdade de Engenharia Civil, e depois virou Arquitetura da Unicamp. Acho que eu me encontrei e foi um encontro maravilhoso, né? Então, eu estou falando de mim, mas agora vamos falar do nosso grupo de conforto aqui. De onde viemos e aonde chegamos? A pergunta, quando a gente se pergunta de onde viemos, imediatamente vem, para onde vamos? Mas para onde vamos não sou eu que vou responder, o professor Roberto Lambert já respondeu ontem, eu acho. Tá? Então, eu vou ler bem lá atrás mesmo, um século atrás, quase um século atrás, com os estudos de Paulo Sá. O engenheiro Paulo Sá, do Instituto Nacional de Tecnologia, trabalhou lá nos anos 30, foi os primeiros estudos que fez. Aí ele, dá para ver o entusiasmo dele discutindo com os colegas uma foto amarelada, amarelecida pelo tempo e tal. Eu vou ficar como de mão, acho que fica melhor. Então, o Paulo Sá nasceu em Belo Horizonte, em 1898, foi professor em várias escolas, mas sempre no Rio de Janeiro, né? Na Politécnica da PUC do Rio, da Escola Nacional de Engenharia e Faculdade Nacional de Arquitetura. E trabalhou na seção de indústrias de construção
E esse setor do INE, do Instituto Nacional de Tecnologia, foi responsável pelo menos colaborou pela criação da ABNT, então nossa conhecida, em 1940. Mesmo ano, a metrologia vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, era assim que se chamava na época, e o Instituto Nacional colaborou também na criação do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então, desculpem, está repetido. Ele trabalhou muito em ambiente escolar, entre outras coisas, e estava de acordo com o que se fazia na época, né? Ele, comparando com outros pesquisadores, então ele tem os valores aí, eu não vou ficar repetindo todos, os valores obtidos por Paulo Sá, as datas 31 e quase simultaneamente, 32 e 33, o Partridge e MacLean, são pesquisadores, acho que suponho que do Reino Unido. Aí a média, o Benjamin Alves Ribeiro era outro pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia, também trabalhou, fez um estudo em 39, os valores vocês podem ver aqui, e o nosso tão conhecido Michael Humphreys, olha, em 77, ele obteve esses valores muito próximos aos de Benjamin Alves Ribeiro, com uma diferença de 30 anos, né? Então, aí são alguns valores de pesquisas que foram obtidas por vários pesquisadores, eu não vou detalhar tudo aí, né? Mas observando que eles eram estudados o verão e o inverno, né? Agosto, setembro, mais setembro, verão, inverno e assim por diante. Agora, é interessante no Paulo Sá que ele tinha uma visão que está atual até hoje. O ótimo de conforto para o mesmo grau de atividade do indivíduo dependerá da maneira como se apresenta vestido. Isso ele falou em 1936, né? E olhem como mudou a resistência térmica padrão. De 1930 era 1,1, provavelmente deve ser clô, e em 1970 0,6, não sei quanto que estaria agora, mas deve ser mais ou menos isso. Então aí ele tem uma frase que é muito Michael Humphreys: no mesmo país, para o mesmo ponto, o mesmo povo, diversa será a maneira de agir quando submetido aos mesmos fatores influentes. É um português bem antigo, né? A ação dos ambientes varia tanto de país para país, de indivíduo para indivíduo, de ocasião para ocasião. O ambiente confortado para uns será inadequado para outros. É puro Humphreys, né? Aí eles trabalhavam com elementos climáticos, ele não tinha um anemômetro. Então, existiam uns termômetros que eu não sei como é, depois vocês dão um Google aí, termômetro de cata seco e cata úmido. Obviamente, está levando em conta a presença, a umidade, a temperatura e a umidade. Aí entrou a umidade relativa e faziam questionários com os indivíduos na escala de 7 pontos. É outra coisa que ele estava bem atual, digamos assim, né? Então, nos trabalhos deles, a escala utilizada, o trabalho com observadores, a metodologia, expressam a sensação térmica do Rio de Janeiro na década de 30. Esse trabalho todo, essa informação toda sobre o Paulo Sá, veio de um mestrado de uma orientada minha, acho que muitos de vocês conhecem, faz tempo que ela fez o mestrado, a Mariela Cristina Alves de Oliveira, está atualmente em Palmas de Tocantins, e o mestrado dela foi sobre os primeiros estudos de conforto no Brasil, a contribuição de Paulo Sá. Então, essa história toda do Paulo Sá, tinha também o Benjamin Alves Ribeiro, tinha outros pesquisadores já naquela época, mas o trabalho dele
tinha era mais avançado, digamos assim, ele tinha uma visão mais de longo prazo. Então, e aos poucos, depois dos anos 70, por aí, os pesquisadores foram estabelecendo métodos para delimitar as chamadas zonas de conforto. E nós estamos aqui até hoje, né, em 2023. Então, alguns dos índices que apareceram, o índice da temperatura efetiva corrigida, ele apareceu inicialmente como índice da temperatura efetiva, porque não entravam os efeitos da radiação. Aí eles mudaram, em vez de usar a temperatura do ar, usar a temperatura radiante média, por isso que se chama temperatura efetiva corrigida. Né? Mas você vê a temperatura, umidade, esse diagrama é muito conhecido. Há outros modos, talvez até mais simples, por exemplo, a carta bioclimática de OGI. Tem dois exemplos aí, um mais tradicional da direita, o da esquerda mais detalhado, assim, mais com fins didáticos, eu imagino, mas mostra muito bem o efeito da ventilação, da radiação, a zona de conforto e como é que você amplia a zona de conforto para cima com o movimento do ar e para baixo com a radiação, né? E o nosso querido Baruch Divone, que com essa carta, com milhões de trabalhos que ele fez, o livro maravilhoso Man, Climate and Architecture, e essa carta bioclimática do Divone acabou sendo base para o nosso zoneamento, servindo de base, né, para o nosso zoneamento bioclimático. As famosas planilhas de Marrone. Eu não sei se vocês têm visto as planilhas de Marrone. Eu, como santiguinha, quando eu dava aula ainda no curso de arquitetura da Unicamp, a primeira tarefa, a primeira atividade que a gente tinha era preencher as planilhas de Marrone. E cada aluno, o pessoal ia a diferentes regiões, cidades e regiões do Brasil, então cada um usava os dados climáticos de sua cidade e preenchia. E uma coisa que é muito interessante, o Maurício Roriz comentava muito isso, ele era entusiasta. O Marrone levou em conta o conforto diurno e o conforto noturno, coisa que pouca gente faz, em geral, até hoje, né? Hoje não sei, já tem mais detalhamentos muito maiores, mas naquela época era zona de conforto ou não é, região de conforto ou não, ou região de desconforto. E ele fez o diurno e o noturno, e obviamente que é muito diferente, né? Então, com esses métodos se buscava a tão desejada zona de conforto. E que parâmetros? Temperatura ambientais, temperatura do ar, umidade relativa, às vezes se usava outro indicador de umidade, a velocidade do ar. Depois entrou a temperatura radiante, né? Porque é impossível não considerar os efeitos da radiação térmica. Um exemplo disso é a temperatura efetiva corrigida. Depois veio o Fanger, com o modelo PMV-PPD, que está sendo dominou o mundo, né, em muitos sentidos, entrou nas normas, entrou na internacional, na ISO, na ASHRAE, vieram as simulações que deram um novo ímpeto ao desenvolvimento das pesquisas na área de conforto mesmo, com um certo, aqui é a opinião da pessoa dos velhos tempos, eu acho que tem um certo risco da gente ficar nas simulações, tão presa aos resultados das simulações e não enxergar muito a realidade. Eu espero que vocês tenham isso sempre presente. Vou simular a realidade, o que tem onde é que eu tenho que adaptar o resultado da simulação ao que eu vejo no mundo real, né? E aí vieram as normas, entre outras normas que vieram para a definição do ambiente térmico, um aspecto muito importante são as normas reguladoras, que são estabelecidas pela Fundacentro, né? Fundação do Prado e Figueiredo, não lembro o primeiro nome, que é do Ministério do Trabalho, para as situações aos ambientes de trabalho.
mas só os ambientes de trabalho sedentário, porque eu trabalho, quem trabalha perto de uma fornalha, por exemplo, aí são outras normas que se aplicam e aí não é conforto, é sobrevivência, né? E nos anos 90 foi criada a ANTAC, não lembro exatamente a data, os grupos de trabalho da Antártica, os GTs, foi criado o GT de conforto, aí vieram os ENCACs, que chegou nesse aqui de hoje, maravilhoso, e o GT de conforto tem feito pesquisas, e o que é muito impressionante é que a gente olha as sessões técnicas aqui, tem gente do Brasil inteiro. E o que é muito bom, né? Houve uma época que era mais o Sudeste, o Sul era bem avançado nisso, o Rio de Janeiro, algumas universidades do Nordeste e ficava muito localizado, né? Agora está o Brasil inteiro estudando conforto, é maravilhoso isso, né? Então, a ideia de onde viemos, aonde chegamos, vocês viram pela palestra do professor Lambert, a quantidade de coisas que ele falou, nós andamos muito, caminhamos muito nessas décadas aí, né? As normas, a etiquetagem, a evolução dos programas de simulações, etc. Então, eu vou dizer como Antônio Machado, acho que a gente pode dizer isso, o grande poeta espanhol, caminante não há caminho, se hace caminho ao andar. Estamos fazendo o nosso caminho, tá? Muito obrigada. Tem as perguntas, né? Sobrou tempo. Obrigada, Lucila. Obrigada, foi ótimo. Pode sentar, depois a gente faz o debate, as perguntas ao final, né? Ah, tá bom. Tá bom? Muito bom esse histórico todo. Marrone. Hã? Marrone, me lembra, Maurício, Marrone, muito, né? nossa. O início do conforto para mim foi Marrone. Fiz com você também, Lucila. Vamos convidar então agora a Angélica Walsh, ela é doutora em arquitetura, tecnologia e cidade, mestre em conforto ambiental na arquitetura e urbanismo pela Escola Nacional Superior de Arquitetura e da Paisagem de Bordeaux, na França. Possui graduação em arquitetura pela Universidade Nacional de Engenharia da Nicarágua. Foi pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, pesquisadora visitante na Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, e a Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia, com pesquisas focadas na automação de um método de validação de zoneamento baseado no desempenho, fazendo uso de simulação computacional, sistemas de informação geográfica e machine learning. A sua pesquisa atual tem como foco o desenvolvimento de novos métodos para o zoneamento bioclimático como ferramenta para o desenvolvimento de políticas de eficiência energética. Obrigada, Angélica. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer à professora Lloyd pelo convite, né, a equipe que está por trás da organização desse evento, a vocês por compartilharem esse espaço comigo, eu me sinto realmente orgulhosa de estar no meio de vocês, né? E a todos vocês pela presença. Faz uma década que eu trabalho com zoneamento climático e ao longo desses anos eu tive o privilégio de ter a Lucila como minha orientadora e amiga e o professor Daniel Costa lá da Universidade Escocesa de Strathclyde como também um orientador, né? Ao longo desses anos a nossa pesquisa tem se focado principalmente no desenvolvimento de métodos que permitam enfrentar os desafios de fazer um zoneamento climático. Partindo desde uma revisão extensiva da literatura sobre métodos de zoneamento, e quando eu falo extensiva, é realmente extensiva, porque eu li até documentos em russo, usando o Google Tradutor, né? Até chegar à aplicação de um método de zoneamento focado no desempenho e aplicado ao estudo de caso brasileiro com o suporte de pesquisadores locais, né? Esse trabalho também foi o resultado da colaboração e das discussões que aconteceram no âmbito do grupo de trabalho de revisão da norma. Eu tenho que agradecer ao professor Lambers, que não está aqui, né, e a professora Ana Paula, por ter convidado a gente para participar desse grupo de discussões. Também é importante que eu fiquei um tempo na Holanda e tem o professor Jan Hansen,
quem é um pesquisador muito conhecido na área da simulação, supervisou uma parte desse trabalho e influenciou muito a minha postura a favor das abordagens que estão focadas no desempenho frente às abordagens tradicionais do zoneamento que estão focadas no clima, né? Então, é importante falar que o zoneamento é importante não apenas para o Brasil, né? Existem mais de 54 países no mundo que, em algum momento da história, usaram o zoneamento climático, desde os anos 50 até hoje. Os primeiros países que usaram zoneamento são países muito frios, como os países nórdicos, e países muito grandes, como a Austrália. Eu entendo que os britânicos não gostavam muito do calor da Austrália, então tiveram que analisar muito bem o clima para poder adaptar a arquitetura às necessidades de conforto, né? Então, hoje, a situação é a seguinte: o mundo tem 70 anos de experiência com zoneamento climático, e apesar disso, ainda a gente tem muitos desafios pela frente. Existem desafios metodológicos, né? Não existe uma abordagem, existem muitas abordagens possíveis. Também é importante falar que existem muitos desafios em relação à qualidade dos dados climáticos que a gente usa nesse processo, como definir os limites entre as zonas, usar zonas dispersas ou contínuas, e também as mudanças climáticas, que é um desafio para todas as áreas da ciência, né? No Brasil, a primeira proposta do zoneamento climático, que se tornou norma, data dos anos 90, e levou 6 anos até se tornar uma norma. Isso aconteceu faz 24 anos. Nesses 24 anos, o clima mudou, a temperatura aumentou. E é importante lembrar que, apesar que o zoneamento climático brasileiro foi publicado nos anos 90, os dados meteorológicos que foram usados para esse zoneamento datam dos anos 30, dos anos 90. Então, existe muita evidência científica da necessidade de atualizar o zoneamento brasileiro e também muitos outros zoneamentos no mundo. Tendo consciência dessa necessidade, o professor Roriz, quem foi o principal pesquisador nessa área, né? Infelizmente a gente perdeu o professor Roriz, mas o trabalho dele ficou e continuará sendo a nossa principal referência, né? Ele fez várias propostas de revisão no ano 2012, 2014, até chegar numa proposta de 24 zonas que foi submetida à consulta pública. E mais recentemente, no período de 2021 até 2023, teve um trabalho muito intenso no âmbito do GT, de revisão do zoneamento. Eu tive o privilégio de participar desse grupo, graças ao convite, como eu falei anteriormente, do professor Lamberts. Nesse GT, teve 2 propostas que foram desenvolvidas. Tem a norma, que não é o trabalho que a gente fez, e tem o trabalho que é mais acadêmico, e que trouxe algumas contribuições à atualização da norma. No meio desses eventos, aconteceu a pandemia. E a pandemia, ela veio realmente afetar nossas vidas de muitas formas, né? Agora, em relação ao zoneamento climático, existem 2 fatores que eu acredito que influenciaram muito a forma de fazer zoneamento. E a primeira é a valorização da ventilação natural. Nunca antes foi tão importante valorizar a ventilação natural. Isso, em relação ao zoneamento climático, veio enfatizar a importância de usar abordagens de zoneamento focados no desempenho, usando indicadores de edificações naturalmente ventiladas, né? E também existe um outro fator que influenciou muito a forma de fazer zoneamento, que é o aumento do trabalho remoto e o uso de ferramentas online. Para alguns foi uma dor de cabeça, né? Mas para outros se tornou uma oportunidade para poder colaborar sem importar a ubicação geográfica das pessoas, né? Eu estava na Nicarágua na época e a gente conseguiu falar com pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, para poder tentar enfrentar algumas incertezas dessa proposta. Agora eu vou mostrar para vocês como esses 2 fatores influenciaram do ponto de vista metodológico o nosso trabalho. Como eu falei anteriormente, isso aqui não é a norma. Em algum momento vocês vão conhecer a norma, vão analisar o documento e provavelmente vai passar a consulta pública. Existem alguns elementos desse trabalho aqui que são compatíveis com a proposta da norma e outros que são um pouco diferentes. Esse trabalho tem 5 etapas metodológicas. Eu não vou falar de todas elas porque o tempo é curto. Eu vou focar apenas em algumas delas, né? De uma forma muito simples de falar, o que a gente fez foi agrupar 300 cidades no Brasil usando dados de simulação de edificações artificialmente condicionadas e naturalmente ventiladas. Então, o que a gente fez foi definir indicadores de desempenho para edificações artificialmente condicionadas, a carga térmica, esfriamento e aquecimento,
e para edificações naturalmente ventiladas, o desconforto por calor e por frio do modelo da ASTRAE, e o risco de crescimento de mofo, que é um indicador que nunca tinha sido usado antes, né? Esse indicador ele traz uma contribuição importante na separação das zonas climáticas quentes, secas e quentes e úmidas. E está relacionado também, além da qualidade do ar, com questões de saúde. Então, a gente gerou uma grande, extensa base de dados de simulação. Eu não vou falar detalhes, né? Foram feitas 30 mil simulações e produziu 75 mil dados de desempenho nesse processo. E esses dados foram agrupados usando um algoritmo que usa Machine Learning, K-mean Clustering, que é uma ferramenta muito simples. Hoje eu posso falar que é muito simples, faz alguns anos eu não entendia nada sobre isso. É capaz de identificar padrões nos dados de uma forma muito inteligente. A gente está usando a máquina a nosso favor para distribuir essas cidades em grupos que têm características específicas. Então, o resultado do agrupamento de dados, de uma forma muito resumida, na verdade, porque isso aqui levou muito tempo, é ter um mapa com cidades que são classificadas em 10 grupos. Mas o zoneamento ainda não terminou, né? A gente tem que passar para uma classificação de quase 6 mil municípios que tem o Brasil. E como a gente faz isso? Eu acho importante falar que, antes disso, né, que apesar que a gente está usando uma base de dados que não abrange todos os municípios brasileiros, as principais aglomerações urbanas, elas estão bem representadas nessa base de dados. E na hora de fazer um zoneamento climático, a gente, obviamente, tem que analisar as questões de desempenho, conforto térmico, energia, mas não podemos esquecer da concentração da população, dos fatores socioeconômicos, porque o zoneamento é um instrumento de políticas de eficiência energética que vai ter um impacto na indústria da construção, e esse impacto é influenciado, obviamente, pela concentração da população. Mas mesmo assim a gente tem que enfrentar esse desafio. Como que a gente faz para classificar 5.568 municípios tendo 300 cidades, né? Então, para isso existem várias alternativas. E a primeira, e provavelmente a mais usada, é a interpolação. A interpolação é um método que pode ser automatizado, que é matemático, muito objetivo, mas que o resultado ele não é necessariamente o ideal segundo o nosso ponto de vista, né? Quando a gente usa interpolação, a gente tem um mapa extremamente fragmentado e muitas vezes essa fragmentação é confundida com precisão. Mas quem trabalha com dados climáticos e com interpolação sabe que o margem de erro da interpolação pode atingir até 30% dos pontos mal classificados, né? Isso significa que se a gente usa um método de interpolação sem considerar análises adicionais, aproximadamente 2.000 municípios brasileiros estariam mal classificados. Isso é um impacto enorme, né? Existe uma outra alternativa à interpolação que também poderia ser muito criticada, que é o método participativo, que consiste em consultar as pessoas. E foi isso que a gente fez. A gente dividiu o Brasil em quadrantes e cada um desses quadrantes foi analisado junto com pessoas que moram naquela região, usando mapas topográficos, mapas administrativos. Fizemos relatórios bem detalhados com dados climáticos, dados de desempenho. E junto com as pessoas analisamos cada um desses pontos. E nesse processo foi possível fazer praticamente 3 coisas. Primeiro, identificar anomalias nos dados, que eram produto de um arquivo climático de baixa qualidade. Validar outliers, que não eram produto de um arquivo climático de baixa qualidade, mas sim de um microclima, que podia ser influenciado, por exemplo, pela topografia, e também definir os limites das zonas climáticas, né? Então, a gente distribuiu documentos, mapas online, para poder possibilitar essa discussão com os expertos locais de cada uma dessas regiões, né? E, nesse processo, foi possível identificar aproximadamente 7% desses arquivos lá, como anômalos, dados climáticos errados. Um exemplo muito claro disso é essa cidade que fica perto de Manaus, que foi classificada numa zona extremamente quente e seca, sendo que todos os pontos que estão por perto são cidades quentes e úmidas. Não existe nenhuma explicação microclimática que justifique que Autaces
fica classificada na mesma zona que Piauí. Então, analisando o arquivo climático, existiam problemas, erros nos dados. Então, a gente desconsiderou esse arquivo na hora de definir os limites das zonas climáticas. O processo de definição de zonas climáticas foi a segunda etapa, né? A gente primeiro analisou as anomalias e, na sequência, definimos limites preliminares. Esses limites foram analisados por pesquisadores que moram nessa região. Usamos a malha municipal e mapas de topografia, entre outros mapas climáticos, até chegar numa classificação um pouco mais detalhada, usando a malha municipal, porque no final o que a gente está classificando são municípios, não são cidades, né? E o resultado desse trabalho não é perfeito, a gente tem muitas limitações, trabalhamos com os dados que a gente tinha, né? Mas é uma contribuição, sobretudo metodológica, nesse processo. A gente tem aqui 2 zonas frias que ficam no sul, que são as zonas que têm carga de aquecimento e esfriamento. Existe uma zona de transição entre as zonas que ficam no sul e as zonas do resto do país, que são predominantemente quentes. Tem 4 zonas que são secas, quentes e secas, e 3 zonas que são quentes e úmidas, por enquanto, né? Agora, quais são as principais contribuições desse trabalho, além das metodológicas, que é a incorporação de indicadores de desempenho relacionados a edificações ventiladas naturalmente, usando o zoneamento como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também para reduzir o consumo energético, né? E também o processo participativo. Uma contribuição importante foi a separação das zonas quentes. No zoneamento atual, a gente critica muito a zona 8, que é uma zona muito extensa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa separação das zonas e a importância de considerar essas pequenas diferenças entre os climas quentes no Brasil, né? A gente tem aqui 4 cidades, 2 cidades que ficam no litoral, Recife e Salvador, e 2 cidades que ficam no interior do país. As 4 cidades poderiam ser perfeitamente classificadas na mesma zona climática. Precisam de ventilação natural, precisam de sombreamento, precisam de redução de carga térmica por absortância da cobertura, etc., né? Mas se a gente quiser ir além disso e analisar um pouco mais esses climas, dá para perceber que, apesar que essas 4 cidades têm uma temperatura média anual muito parecida e uma umidade relativa também muito parecida, na hora de analisar o desempenho, dá para perceber que existe uma diferença que, para mim, é significativa e uma questão também que depende de cada um, né? As cidades que foram simuladas no litoral, elas apresentaram 20% a menos de consumo energético de esfriamento e 10% a menos de conforto. 10% a menos de conforto pode ser significativo ou não, depende de vocês. Para mim, 10% de desconforto ao ano significa 36 dias a mais que eu vou precisar do ar-condicionado ou que eu vou ter uma produtividade muito baixa por conta da falta de conforto. E se a gente usa uma outra escala, por exemplo, vamos supor que algum dia eu vou chegar a ter 60 anos, 10% de 60 anos significa 6 anos da minha vida eu vou ficar passando o calor por conta de por ter desconsiderado essa importância de dividir essas zonas climáticas, né? E por que essas cidades que têm uma temperatura muito parecida e umidade muito parecida têm essa diferença? Bom, a explicação pode ser encontrada em outras variáveis climáticas, como o vento, por exemplo, que é 4 vezes superior no litoral comparado com o interior do país. E essa diferença que a gente observa hoje, ela poderia ser ainda mais importante se a gente considera as mudanças climáticas, né? Esse é um mapa do mês de agosto, publicado pela INMET, que mostra as anomalias de temperatura. Dá para perceber que as anomalias elas são muito heterogêneas, né? Não dá para falar que esse mapa mostra a tendência a longo prazo das mudanças climáticas, porque seria uma bobagem falar isso. Na verdade, é necessário fazer uma análise mais detalhada, mas mostra que a tendência é que essa diferença que existe entre as zonas climáticas do litoral e do interior do país cresça com o tempo. Então, a gente tem pela frente um grande desafio. As mudanças climáticas, elas não são parte do passado, mas são parte do nosso presente, né? E existe muita evidência de como esses eventos extremos aumentam a frequência, intensidade e duração.
E acontecia inicialmente nos polos, nas áreas mais afastadas do Equador, né? Mas agora está se tornando normal aqui no Brasil e também na Nicarágua. Eu sempre escutava as notícias que acontecia na Europa, a onda de calor nos Estados Unidos, mas agora é parte da nossa realidade, né? Então é importante considerar esse impacto do aquecimento global hoje, não dá para deixar isso para amanhã. Então, existem várias pesquisas que projetam as mudanças climáticas e fazem uma análise de qual seria o impacto nas zonas climáticas, né? Eu confio mais nos dados do passado, então eu trouxe para você um exemplo da ASFRAE. Essas são as zonas climáticas do Brasil usando o método de graus-dia. A gente tem em cinza a zona extremamente quente e úmida, e em branco a zona extremamente quente e seca, usando dados de 1984, do período de 3 anos anterior a 1984. Então, o que aconteceu com o tempo? Essa é uma animação que eu encontrei, eu vi numa apresentação e eu gostei, porque mostra a evolução das zonas climáticas ao longo do tempo, desde 1971 até 2019. Então, dá para perceber que, num período de 35 anos, essas zonas climáticas, elas quase triplicaram seu tamanho, né? Agora, a minha pergunta o que vai acontecer com as zonas climáticas daqui para os 10, 20, 30 anos, né? Qual robusto é o saneamento que a gente está usando hoje frente a essas mudanças climáticas? E se vocês percebem, essa variação ao longo do tempo acontece principalmente nas zonas que são mais quentes no Brasil. As zonas que ficam no sul, elas não mudaram muito, aparentemente. Então, como conclusão dessa apresentação, eu posso falar que a pandemia, obviamente, teve um impacto muito forte nas nossas vidas, sendo principalmente negativo, mas também trouxe coisas positivas, né? Por exemplo, a valorização da ventilação natural, ela trouxe destacou a importância de incorporar indicadores de conforto no processo de saneamento climático. Também abriu novas oportunidades para colaborar com as pessoas, eliminando barreiras geográficas. Também revelou que no Brasil existem muitos profissionais dispostos a participar desse tipo de pesquisa. Eu fiquei surpresa a gente mandou um e-mail no grupo de conforto, acho que foi numa sexta-feira ou na quinta, eu não esperava a resposta de ninguém, mas todo mundo começou a responder, e aí na segunda a gente fez as discussões e foi realmente muito legal, né? As pessoas realmente querem ser parte de um saneamento que seja um pouco mais democrático. E existe também a necessidade de considerar hoje as mudanças climáticas no saneamento, né? E eu tenho que agradecer a vocês por terem me escutado, e a FAPESP, que financiou parte da minha pesquisa, e tem uma lista enorme de pessoas que participaram nesse processo participativo, que estão espalhadas pelo Brasil. De todo esse processo, acho que teve momentos muito difíceis, né? Quando a gente encontra um arquivo climático muito errado, é frustrante, né? Mas acho que a melhor parte foi poder compartilhar isso com várias pessoas de várias regiões do Brasil e observar que a gente não está sozinho nessa luta, né? Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês. Obrigada. Obrigada, Angélica. Muito legal ver todo esse trabalho. Bom, agora vou passar a palavra para a professora Roberta Vieira Souza. A professora Roberta, formada em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em engenharia civil pela Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche na Universidade Politécnica de Madrid. É professora associada da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais desde 97, atua no curso de Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Coordenadora do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da Escola de Arquitetura da UFMG, bolsista Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico CNPq, coordenadora de projetos de pesquisa com financiamento do CNPq, FAPEMIG, Eletrobras, coordenadora da revisão da NBR 15215, de iluminação natural, junto ao Comitê Brasileiro 002 da ABNT,
perita na área de iluminação pública, atua nas áreas de iluminação natural, eficiência energética em edificações, desempenho térmico, conforto térmico, benchmarking de edificações e mudanças climáticas. Consultor em sustentabilidade e eficiência energética em edificações, atuando nas áreas de etiqueta do PBE Edifica, da NBR 15575 e LEED. Bem-vinda. Obrigada, Roberta. A gente coloca esse currículo lá no Lattes, né? Para as pessoas acharem a gente... E aí, depois, quando a gente escuta, fica meio muito, né? Então, gente, quase boa tarde, né? Eu vim falar desse processo de revisão da norma 15215. Foi um processo que começou em março de 2021. Eu fui convidada para coordenar essa revisão de norma em janeiro de 2021. Eu estava na praia em Salvador, muito inspirada pela luz natural. E eu falei sim. E eu embarquei num processo que ia durar 1 ano. E ele já está fazendo 3. Nós acabamos de, agora, dentro do comitê, aprovar todas as normas. E eu queria contar para vocês, não o que resultou das normas, mas eu queria falar um pouco do processo, que é revisar uma norma. Você me contou errado. Então... eu sou a coordenadora, tive um apoio constante de 2 pessoas muito importantes nesse processo, que é a Grace Ramos, todo mundo que trabalhou nos comitês de norma, ela é a nossa secretária, super eficiente, que nos dá um apoio fantástico, e junto comigo trabalhou também a Carla, que fez doutorado comigo, e que durante o doutorado ela fez acho que 4 ou 5 monitorias de pós-graduação, e ela assistiu a minha disciplina essas 4 ou 5 vezes, várias vezes, assim, uma pessoa muito bacana, eu convidei para trabalhar aqui. A norma de iluminação ela tem 4 partes, a primeira de definições, a segunda de tipos de céu, a terceira parte ela trazia métodos de cálculo, e a gente passou a falar de qualidade, e a quarta parte sobre a avaliação experimental. A primeira parte traz os conceitos, e a parte 2 a gente calculava o nível de iluminação externa, para a parte 3 a gente calculava o nível de iluminação interna. E separado disso tudo tinha o processo de medição. Então, na parte 1, a gente tinha os conceitos básicos, tanto conceitos do que são níveis de iluminação, iluminâncias, etc., até os componentes construtivos. A parte 2 trazia modelagem, modelos, equações para a gente calcular o nível de iluminação externa para 3 tipos de céu, bastante básicos, né? Céu claro, encoberto, intermediário. E a parte 3, ela é derivada do resultado do meu mestrado, orientado pelo Fernando Ruticai, que acabou virando essa norma, e no qual a gente desenvolveu um método gráfico. Eu acho ele lindo, porque eu desenvolvi ele no meu mestrado, tenho muito carinho por ele, mas ele é um método bastante moroso para ser calculado. E a parte 4, ela falava então de como medir luminâncias e iluminâncias através dos aparelhos disponíveis até então. Essa norma começou a ser gestada há mais de 20 anos atrás, foi publicada há 18 anos atrás, e a gente sabe que o mundo evoluiu muito nessa etapa. Então, quando eu aceitei esse processo de revisão que ia levar 1 ano, eu falei assim, a mudança vai ser simples, mas a gente começou a ver que as normas começaram a dar filhotes, né? A gente falava assim, nossa, nós temos que introduzir mais questões. A gente se alimentou basicamente de normalização existente na Europa e nos Estados Unidos, né, através da CIE, a Comissão Internacional de Iluminação, através da norma europeia, né, a N 17037, e de algum material disponível na IES, a Illuminating Engineering Society americana. E a gente foi ler esse material, foi entender o que tinha, e a gente queria introduzir tudo que era importante. Então, vocês veem que a gente passou a falar de coisas diferentes, não apenas de calcular nível de iluminação no plano horizontal, ou de medir nível de iluminação no plano horizontal, ou medir
níveis de ofuscamento. Hoje, aqui esse slide tem um erro. As 4 normas, o nosso processo grande dentro da comissão, as 4 normas foram aprovadas para consulta pública. Nós já temos 2 publicadas, que é a norma de tipos de céu e a norma de métodos de avaliação experimental, que não são mais apenas métodos de medição. E nós temos 2 normas que estão sendo preparadas, revisadas finalmente para ir para consulta pública, que é a de conceitos e a de avaliação dos níveis de iluminação. Essa de avaliação dos níveis de iluminação está esperando a norma de zoneamento bioclimático, porque ela vai falar alguma coisa de clima, então a gente não ia publicar uma norma, sendo que dá para sair um novo zoneamento. Então ela está esperando para que as 2 normas saiam consulta pública juntas. Na parte 2, o que a gente fez foi incorporar modelagens matemáticas que já estão sendo amplamente usadas nos softwares de simulação que a gente usa e que trazem uma diversidade de céus antes não contemplados, né? Esses céus que não são nem claros nem 100% encobertos. A gente usa essa modelagem mais complexa graças também ao desenvolvimento de arquivos climáticos, né? E a gente pode fazer modelagens bastante mais precisas. Na parte de luz natural, a gente teve uma evolução muito grande dos tipos de análises que a gente podia ter. Primeiro, nós saímos de um método que era ponto no tempo, né? A gente passou muitos anos avaliando um dia, 1 hora para um tipo de céu e fazendo várias simulações e depois tentando entender o que era a qualidade do ambiente para fazer avaliações dinâmicas baseadas no clima, no qual a gente podia pensar num ambiente ao longo do ano e numa área de atendimento. A gente seguiu o processo iniciado pelo professor Fernando na norma 15575, que se baseou bastante na norma europeia, que traz 2 níveis de iluminação, uma iluminação mínima e uma alvo. E a gente adaptou os níveis de iluminância propostos pela norma europeia para artigos da Liza Hershong e alguns outros, falando que a gente precisava de um pouquinho menos do que os 300 lux para garantir qualidade. Nós fizemos testes em casos reais, então a gente mudou a norma. E aí eu queria contar um pouco desse processo, que é a gente se alimentar de normas estrangeiras, mas a gente fazer essas adaptações para o Brasil e a gente trabalhar dentro de um processo de norma brasileiro. Quando eu saindo do meu mestrado bem fresquinha, o Fernando me chamou para participar do comitê de norma lá em 2005, e a gente teve um comitê de norma, na minha lembrança, talvez o Fernando possa me corrigir, que era basicamente acadêmico. A gente estava colocando regras da academia para a academia, então a gente teve uma discussão muito centrada na academia. Graças à norma de desempenho que introduziu as questões de luz natural, né, a norma 15575, quando a gente foi revisar a 15215, a gente não tinha mais só a academia nesse processo de produção de norma. A gente tinha a indústria através da Abvidro, da Associação Brasileira de Esquadrias, a gente tinha o mercado da construção civil, as construtoras através da Abrainc, da Cebic, e a gente tinha também a academia. E esse processo de discussão, então, ele passou a ser mais amplo e a gente precisou discutir efetivamente como atender às várias demandas, né? Em como a gente iria transitar com esses vários setores e como é que cada item da norma impactava diretamente nas decisões desses setores. Então, quando a gente começou a trazer o que já existia no arcabouço internacional, eu me fiz uma proposta, e aí eu tenho vários parceiros que estão aqui no auditório que me ajudaram, era de testar cada item de norma em casos, cada item de norma em casos reais, para a gente, primeiro, entender o impacto de cada um desses índices na nossa produção arquitetônica, para que a gente pudesse ler o texto de norma e ver se ele estava claro, se a gente, a partir daquele texto de norma, conseguia reproduzir aquele método sem livres escolhas,
acho que ontem, antes de ontem, eu apresentei um artigo falando da norma 15575, que dependendo de como a gente interpreta a norma na área de iluminação, a gente pode escolher céus muito diferentes que vão implicar em níveis de luminância muito diferentes. E eu sei que a gente não está livre de errar, provavelmente vão haver interpretações diferentes, mas a gente queria ao máximo que houvessem menos formas de interpretar que pudessem gerar margens, né, de insegurança no mercado. Então, eu estava coordenando a norma sem uma equipe muito grande, então eu chamei os voluntários, né? Os voluntários que eram meus alunos de disciplina, meus mestrandos e doutorandos que estavam fazendo outras coisas, eu falei assim, aqui estou precisando de ajuda. E fui colocando todo mundo dentro do comitê. Tem aqui também a Ana Carolina da Ares, que pegou os projetos lá da Ares e testou, e a gente foi levando discussões muito bacanas, e outros membros da academia trouxeram e fizeram várias análises, né? E isso permitiu que a gente colocasse no mercado uma norma que não apenas tivesse ainda métodos gráficos, mas que tivesse uma possibilidade de aplicação também de todos os dispositivos normativos em simulações computacionais. Não sei quem aqui mexe com a norma de desempenho na área de iluminação, mas o método que a norma 15575 pede para a gente aplicar é um método gráfico, mas ninguém usa ele. Todo mundo usa simulação computacional. E a gente não podia revisar um projeto de norma em 2020 e querer que as pessoas usassem métodos gráficos. O método gráfico está lá, quem quiser usa, mas a gente foi buscar os programas computacionais que permitiam a gente aplicar esses métodos gráficos. E foi procurar também programas que fossem freeware, que fossem livres. Algumas vezes a gente achou, outras vezes os programas livres não têm a capacidade que tem os programas pagos, mas a maioria dos programas que a gente usou são programas que pelo menos têm licenças educacionais, né? E a gente foi testar cada um desses dispositivos, a gente foi ler. Então, eu queria dizer que esse processo de norma, a gente às vezes recebe uma norma nova e a gente fala assim, pô, isso aqui foi imposto. Eu queria dizer que não. O processo ele teve uma participação ampla da sociedade. Muita gente leu aquele texto, muita gente discutiu aquele texto, muita gente discutiu aqueles valores e esse é um processo muito bonito. Eu não digo que a norma não vai ter falhas, é por isso que ela tem que ser revisada de tempos em tempos, mas a gente fez um grande esforço nesse sentido, né? A questão das vistas, que foi introduzida também como a questão do ofuscamento e do ciclo circadiano, que a gente fez questão de introduzir, apesar das métricas para a luz natural ainda não estarem definidas, são questões também que trazem para mim um prazer muito grande, porque eu acho que a gente sai daquele número determinístico um pouco engenheiro, né, de eu tenho que atender esse nível de iluminação, mas a gente começa a falar na norma também de fruição, de prazer. E aí eu trouxe aí, né, Rio de Janeiro, Baía da Guanabara. O que é que eu quero de uma vista, né? Eu trabalho no Labicom, o nosso laboratório a gente chama de bate-caverna, né, Leonora? Muito carinhosamente, porque a gente trabalha no subsolo. E eu sempre tive uma vista que dá para o muro. E na hora que eu vi esses dispositivos, eu falei assim, agora eu posso falar para a universidade que a minha vista é horrível e que eu sou menos feliz porque eu tenho critérios e métodos, né? E eu acho que essa foi uma evolução muito grande das normas. As normas começam a falar mais, especialmente na área de iluminação, dos aspectos humanos. E a gente foi testar lá na Escola de Arquitetura essas vistas e vimos que existem salas que têm melhor qualidade, que têm pior qualidade. Esse é um artigo que vai ser apresentado agora de tarde, 2h30, pela Isabelle, aluna de graduação, que nos ajudou a desbravar esse mundo da norma. Não vou ficar falando muito dos métodos, né? Na área de ofuscamento, também trabalhando com o professor Fernando, ele sempre foi buscar lá o ofuscamento, mas eram processos muito difíceis da gente analisar, porque a gente tinha que analisar um ponto, uma direção de visão, e agora a gente tem alguns métodos que permitem a gente avaliar de uma forma muito mais dinâmica o ofuscamento. Então, a gente tem os parâmetros, a forma de medir os índices de ofuscamento, mas a gente tem software que ajuda a gente a fazer um processamento rápido e entender que determinadas vistas, determinadas posições vão gerar incômodo nas pessoas e muito rapidamente ajudar as pessoas a saber se elas precisam tomar alguma decisão.
Uma outra parte que entrou na nossa norma foi a questão da insolação nos climas frios. E aí eu fiquei assim, poxa, insolação não é iluminação. Eu sempre brigo com meus alunos falando assim, separa as coisas, né? Luz e sol, o sol é da parte de térmica. Mas se a gente não colocasse a insolação na área na norma de iluminação, ela não ia ter lugar. E na época da pandemia, eu pelo menos sofri com a falta de sol no meu apartamento. No inverno, no meu apartamento, o único lugar que tinha sol era a área de serviço. Então, eu pegava um banquinho e ia ler um livro naquela hora em que tinha sol no inverno, porque meu apartamento no inverno ficou muito frio. E eu falei assim, a gente tem que abordar isso. Além do que, o número de horas de sol já era abordado anteriormente no selo azul da Caixa, que proíbe que existam janelas voltadas para sul nos imóveis que querem o selo azul. E eu falava assim, mas por que a janela para sul está sendo demonizada? Né? E eles não conseguem explicar por quê. Eu imagino porque a janela para sul é fria no inverno, mas eu acho que a norma europeia trouxe para a gente um parâmetro mais objetivo, falando que a gente tem que ter pelo menos um ambiente com sol, pelo menos 1 hora por dia no inverno. Então, a gente colocou esses dispositivos e colocamos que ele era importante nos climas frios, aqui nos climas do Brasil que tem inverno, que não são todos. E a gente foi buscar uma forma de simular. E aí, de novo, um aluno de graduação, ele foi lá fazer uma programação em Ladybug, porque o programa, ele fala que a gente precisa de ter 1 hora de sol a 1,20 m no centro da janela. E eu falava assim, como é que calcula isso? Não tinha software pronto. Mas a gente descobriu que era possível fazer uma programação para fazer isso de uma forma dinâmica. Então, hoje, dentro da norma, tem esse adendo da área de insolação. A parte de luz circadiana, nós introduzimos os conceitos, mas não colocamos ainda valores, porque é uma área recente e a gente entendeu, agora no apagar das luzes em setembro, que a gente não ia ainda colocar valores, mas a gente introduziu, tem vários artigos agora sendo publicados aqui nessa área. E finalmente, na área de experimentação, a gente antes tinha medição de níveis de iluminação e a gente introduziu questionários, novos aparelhos vestíveis, né? Ontem o Eduardo estava falando aí do aparelho vestível dele, de não tão pequena escala. Na área de iluminação eles são um pouco menores. Entrevistas, os walkthroughs, tudo isso nós introduzimos na norma. Então, eu acho que é uma norma que ficou bacana. Eu tive muito prazer em trabalhar nela e eu espero que vocês gostem do resultado. Vocês têm acesso aí agora, vão ter em breve acesso à consulta pública dessas duas partes. E é isso aí. Obrigada. Obrigada, Roberta. Parabéns pelo trabalho junto à norma aí. Agora eu chamo a outra professora Roberta Concra-Milfar, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, bolsista produtividade do CNPq, vice-coordenadora científica do Núcleo de Apoio da Pesquisa USP Cidades, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, mestrado em Energia no Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia da USP e doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas pela FAUSP. É coordenadora do Convênio Internacional FAUSP, Universidade de Nottingham, além de desenvolver pesquisas com várias instituições internacionais. Tem experiência na área de tecnologia da arquitetura e urbanismo, na sub-área de conforto ambiental, atuando principalmente nas áreas de sustentabilidade e ergonomia. E é coautora do livro Towards Green Campus Operations, Energy, Climate and Sustainable Development Initiatives at Universities. Nossa, gastei todo o meu inglês aqui. E autora do livro Repensando a Ergonomia do Edifício ao Espaço Urbano, da editora GEM, de 2022, que a gente vai sortear 3 unidades. Sortearemos 3 unidades entre os participantes. Obrigada, Roberta. Imagina. Agradecimento imensamente a oportunidade de estar aqui.
particularmente, né, a organização do ENCAC, na figura da professora Aloy, de todos os envolvidos. E a ideia aqui com vocês é compartilhar um pouco das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos e como temos conduzido a pesquisa na área de ergonomia. Eu acho que a grande pergunta é, por que esqueceram da ergonomia? Né? Historicamente, quando a gente olha, a ergonomia fazia parte principalmente dos cursos de arquitetura, mas hoje não existe mais essa obrigatoriedade, e isso é muito complexo. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de participar de um grupo da USP que resolveu reunir todas as unidades que tinham a disciplina de ergonomia e, para minha surpresa, mas era imaginável, abordagens completamente diferentes, curso de medicina, saúde pública, curso de letras, de psicologia e, na verdade, qual é o papel da ergonomia no curso de arquitetura? Como podemos utilizá-la para ajudar a construirmos ambientes, né, o ambiente construído melhor? O que a gente pode fazer? É uma abordagem complexa. Eu acho que nesses dias de evento nós pudemos observar, está dando para ouvir? Deu? A questão relacionada, né, ora detalhar, ora olhar de um foco um pouco maior, as diferentes abordagens, quando eu calculo, quando eu olho a percepção, é muito complexo olhar para o ambiente construído. Mas nós temos encarado essa tarefa, vejo em todos esses anos, olhando a questão do conforto, e é muito importante entender o papel de tudo isso para nós fazermos cidades melhores e com desempenho melhor. É claro que quando a gente olha nessa loucura do tempo, na questão relacionada com os aspectos, com todos os problemas, eu acho que ficou muito claro em todas as apresentações, quando a gente fala da questão da saúde, a questão da mudança climática, a questão das normas, do zoneamento, né? O quanto tudo é dinâmico, o quanto tudo muda e o quanto a gente tem que desenvolver, tem que resolver os mesmos problemas do ambiente construído e ainda mais com essas variáveis. Quer dizer, vai tudo sempre complicando e a gente tem que resolver todos esses aspectos. Então, é muito importante entender esse cenário e na verdade, nos colocarmos, né? No sentido que cada aspecto que é feito, cada parte da pesquisa que é colocada, cada contribuição nossa é no sentido de conseguirmos melhorar essas questões. Quando a gente fala de ergonomia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o tamanho. Será que cabe? A questão da dimensão, a questão antropométrica, mas não é só isso. É claro que isso é importante, talvez olhando para essa imagem, né, colocar o homem como centro, as suas percepções, os aspectos subjetivos, a necessidade de ter vistas, né, Roberta? Quer dizer, é muito importante entender tudo isso, mas também saber que tem coisas além. Né? Quer dizer, às vezes eu tenho tamanho, mas quando eu falo de dimensão, talvez eu não esteja falando da mesma coisa. Existem aspectos ambientais que interagem para aquilo estar confortável ou não. Existem aspectos culturais que também acabam influenciando. E aspectos psicológicos. E como lidar com tudo isso? Né? Como tratar essas questões, aspectos que são quantificáveis, aspectos muitas vezes só qualificáveis, a questão da percepção do usuário. É claro que tem coisas que são aspectos que são muito subjetivos, né? Falar que aquilo é agradável ou não, aquilo é belo ou não, está confortável ou não está. Talvez nós tenhamos algumas coisas no nosso default, mas é importante entender que trabalhar com a percepção do ser humano, a nossa percepção, não é algo tão simples assim. E nós, como profissionais da área, quer seja informação, fazendo suas pesquisas, no nível que for, ou até como docentes, precisamos entender essas questões e interagir, e entender como isso acaba refletindo num processo de projeto, num processo de avaliação e com o objetivo de tentar melhorar o ambiente construído. E nesse emaranhado de questões,
como começar, né? O que fazer, como tratar essas questões, quer seja num âmbito de um edifício, no âmbito da cidade, no âmbito de projetos numa escala menor, tratando de políticas públicas, como puxar esse fio desse emaranhado aí, que a gente vai resolver, sou otimista. E, na verdade, a grande pergunta acaba sendo o que é conforto? O que é conforto? Né? Claro, tem muitas definições de norma, mas quando a gente olha, né, muitas vezes a gente acaba entendendo, e eu vejo na questão de ergonomia, isso aconteceu, e a ergonomia ficou estigmatizada por muito tempo por conta disso, que as pessoas trabalhavam até exaustão, até não ter um colapso, justamente no sentido de você garantir, não garantir os problemas com seus empregadores. Pior que era um pouco assim. Né? E claro, né, o que é confortável naquele contexto, o que acontece, como tratar dessas questões. A gente teve aqui painéis maravilhosos que trataram disso, mas é muito importante olhar como essa percepção, como o usuário trata disso e como a gente lida, né? Lembrando daquela imagem que eu passei anteriormente, com todas essas mudanças, com todas essas questões novas, conseguindo melhorar esses ambientes, quer sejam internos, quer sejam externos. De novo, né, que outras imagens, né? Algumas coisas que já vêm formatada, essa coisa da maquiagem verde, a questão da mudança climática, a questão dos ambientes urbanos, o que aconteceu durante a pandemia, quer dizer, tudo isso faz parte desse pacote, é importante nós olharmos, entendermos essas questões como profissionais da área. Essa ilustração aqui vem um pouco como uma autocrítica nossa no processo de projeto. Nós colocamos essa imagem numa série de artigos que fizemos para Drops Vitruvius, que não é um público de conforto, mas a ideia era justamente que fosse para pessoas que não são né, que têm um conhecimento técnico na área, e era justamente de falar de algumas questões polêmicas na área de conforto, né? Fachada envidraçada, alguns dogmas que acabam acontecendo, né? Sei lá, fachada sul e coisas assim. E a gente tem aí nessa imagem, se vocês olharem, eu não vou detalhar muito, mas a gente tem numa parede uma solução do Instituto do Mundo Árabe, a cobertura do Lelé e um escritório horroroso, todo mundo sentado em fileirinha, um atrás do outro. Quer dizer, avaliar muitas vezes detalhadamente uma solução, eu acabo perdendo o todo e acabo tendo ambientes que não são adequados e confortáveis, né? Colocando entre aspas. Eu tenho certeza que essas pessoas trabalhando aí estão muito infelizes. Está horrível essa coisa enfileirada, né? Sei lá. Mas assim, é para a gente pensar e questionar um pouco. Até quanto os nossos processos, né? Como a gente aborda as questões de conforto, auxilia a gente nesse entendimento, no que diz respeito ao projetar, ao avaliar e ao propor soluções para o ambiente construído. E ora focando, ora olhando como um todo para a cidade, a ideia é tentar usar um pouquinho algumas questões do que nós estamos entendendo da ergonomia para o ambiente construído nas nossas avaliações e nas nossas proposições. A gente, olhando para a cidade, a gente pode questionar aqui, né? Eu ficaria horas falando das imagens, mas o que está confortável ou não, né? Eu posso achar que uma cena está esquisita, outra está agradável, mas ao mesmo tempo outras podem achar o contrário. E mesmo com algumas questões resolvidas dentro da norma, nessas imagens aí, muito longe, muitas vezes, de falar que aquilo está confortável. Então, partindo desse pressuposto de reposicionar a ergonomia e essas avaliações, a ideia aqui é mostrar algumas coisas que fizemos com a questão da ergonomia no ambiente construído. Essa imagem aqui foi colocada num capítulo do livro Edifício Ambiental, que fala justamente do desempenho ergonômico em retrofits de habitação no centro da cidade de São Paulo. Como adaptar edifícios comerciais para residenciais, ou edifícios que eram kitnets, de repente aumentar unidades para fazer habitável. Qual é o novo morar hoje? Como tratar isso?
E a gente parte um pouquinho dessa definição aqui, eu não vou detalhar muito, tá? Mas o que seria, então, essa ergonomia, né? Que trabalha com aspectos físicos, ambientais, culturais e psicológicos. É justamente esse estudo dessas interações, ações e influências mútuas entre o ser humano e o espaço através de interfaces recíprocas. E a gente vai começar falando do Copan, né? Não só pelo fato de ser um edifício emblemático, um edifício emblemático do modernismo da cidade de São Paulo, de um arquiteto carioca que fez questão de fazer esse edifício aqui, de duas escolas muito diferentes, né? A carioca muito pautada na questão que veio, né, com a sua origem na Belas Artes, a questão da forma, uma força muito grande nessa manifestação, e a Escola Modernista de São Paulo, que veio da Escola de Engenharia, que teve um desenvolvimento muito atrelado aos sistemas construtivos, aos processos construtivos, e teve na época do Copan a região onde tinha os edifícios mais altos no mundo. Mas por que a gente quis avaliar o Copan, né? Não só pelo esse contexto histórico, essa importância, mas também pela forma com que ele chega na cidade, como ele celebra o térreo e, na verdade, olha para essa vida urbana, algo que eu diria que as nossas cidades estão tão esquecidas e tão sofridas quando a gente fala de urbanidade, de olhar para a cidade. Aqui só para lembrar, né, essa questão do entorno que eu tenho ali, como que eu chego nessa edificação. E a avaliação que foi feita, não vou detalhar aqui como a gente fez isso, mas justamente a gente procura avaliar aspectos quantitativos, então aqui no caso a questão, né, de térmica, a questão de acústica, a questão de iluminação natural, a questão de artificial, seja com medição e seja com simulação, avaliar as questões de acessibilidade e de uso do mobiliário que tem ali, avaliar o que acontece dentro dessas unidades, quer dizer, é só para moradia? A pessoa trabalha? Como que foi adaptada a unidade, né? E entender, dentro daquele contexto, né, se há uma unidade que está voltada para a fachada que tem os brises, ou que tem o cobogó, e entender com os moradores como que é a adaptação que acontece ali, como que ele utiliza as questões que facilitam, por exemplo, a ventilação, o uso da iluminação natural. Existe alguma dificuldade, por exemplo, com aquele brise e coisas assim, mas para exemplificar. Aqui, por exemplo, né, um dispositivo para facilitar a minha ventilação que não é acessado. Esse aluno dessa foto aí é super alto, né? Como que eu vou usar isso? Quer dizer, eu estou dando aqui um exemplo, no caso de um edifício existente, mas que são algumas das análises que a gente faz. A questão relacionada com a ventilação natural, ela é recomendada, mas no caso ela não pode ser acionada por conta do layout e a solução que foi colocada ali. Então, as preocupações um edifício, né? Então, mostrando um pouco, na verdade, a ideia não é detalhar tanto assim como a gente fez isso, mas elencar alguns aspectos importantes do projeto, né? O quanto as soluções ainda são atuais, não só pela inserção urbana, mas pelo morar atual, e o quanto o edifício, todas as unidades, eu não mostrei aqui, tá? Os tipos de unidades foram avaliados ainda, né, na verdade, mostram a possibilidade de flexibilidade, adaptação dessas moradias, e se mostram muito mais adequadas do que muitas né, unidades novas que a gente vê hoje. Então, aprendendo muito com os edifícios dessa época. Mudando um pouquinho de ângulo, olhando um pouquinho agora no contexto do ambiente urbano, a gente também tem realizado pesquisas que falam da questão qualitativa, quantitativa, até da percepção do usuário no ambiente urbano. E a ideia é justamente tentar investigar e tentar inverter essa pirâmide aí, em que o carro é a grande vedete das nossas cidades e fazer cidades mais atrativas, mais caminháveis, com mais urbanidade para as pessoas que a utilizam.
A gente tem trabalhado em várias escalas, a ideia aqui não é detalhar os resultados, mas sim o como a gente tem feito isso, né? Tanto na macroescala, falando do município, olhando para políticas públicas, entendendo mais, no caso da cidade de São Paulo, quer seja olhando o bairro, nesse exemplo que foi colocado aqui, a gente escolheu justamente falar aqui de Higienópolis, e quer seja olhando o desenho da rua, entendendo o que acontece ali naquela rua, e propondo desenhos melhores para soluções que a gente acabou pesquisando. No caso desse índice de conforto ergonômico do pedestre, o trabalho vai ser detalhado hoje à tarde, é uma pesquisa de doutorado da Paula Albala, e, na verdade, a ideia era avaliar não só a questão ergonômica de atratividade, de acessibilidade, de fruição, de segurança pública ou de seguridade mesmo, né, o medo de eu ser atropelado, mas também compor isso com o índice de conforto térmico e de conforto acústico. Isso foi avaliado em várias regiões de São Paulo, esse trabalho tem desdobramentos, mas o quanto nos chamou a atenção a importância de avaliar diferentes áreas, entender o quanto áreas que talvez nós até achássemos que estavam adequadas ainda não estão. E o que eu vejo que é o principal nesse trabalho, propor cenários. Cenários para o que pode acontecer com mudanças importantes, que talvez a municipalidade possa adotar, ou até, por exemplo, num cenário do que foi dito aqui, de mudança climática, com esse aquecimento, o que vai acontecer em regiões que são extremamente desconfortáveis, como agir nesses casos. Aqui só para mostrar, então, como esse índice é composto. Então, tem um índice de caminhabilidade e conforto, que é o índice global, mas, na verdade, ele também trata da parte do conforto térmico, do conforto acústico e a questão do conforto ergonômico. Um outro aspecto que a gente trabalhou aqui, agora olhando, esses trabalhos estão interligados, tá? A ideia aqui não é detalhar muito, depois, se for o caso, a gente até explica para vocês. É a questão do usuário idoso, né? A questão do envelhecimento ativo e o meio urbano servindo para esse aspecto. Foi feito um questionário muito extenso aqui nesse bairro, vários trechos, né? Várias diferenças que foram notadas, e, claro, idosos e adultos, e isso foi comparado no sentido de entender algumas diretrizes. Eu confesso para vocês que no início, quando a gente escolheu esse bairro, nós falamos, nossa, vai estar tudo maravilhoso, vai estar tudo legal, né? O que a gente vai estar extraindo de resultado? E não foi assim. Tem muitas coisas ainda por melhorar, muitas coisas por fazer aqui na área. Não vou detalhar os resultados, mas para vocês terem uma ideia. Então, assim, nós avaliamos as ruas, várias questões, eu trouxe aqui o que foi avaliado, mas, por exemplo, quanto à percepção. Apesar de muitos idosos entenderem a importância da segurança no caminhar, e isso ser um fator preponderante para ele escolher o seu percurso, eles não percebem o risco de atropelamento, apesar de áreas que têm muito risco de atropelamento. Então, assim, o problema que é isso em algumas regiões, tá? Vou passar, não vou detalhar muito aqui, não. Então, aqui um trecho, só de exemplo, eu peguei esse aqui, que é do metrô para cá, tá? Que muita gente está fazendo esse trecho hoje, mas foi quase o bairro inteiro que foi detalhado. Aqui o que a gente levantou, né? Não só o uso, mas o tipo da via, na verdade eu estou falando da calçada, tá? O lado direito, o lado esquerdo, que tipo de piso que eu tenho ali, se é cerâmico, se é escorregadio, tudo, tá? Se tem buraco, uso, comercial, residencial. Eu vou passar porque se tem travessia, o tempo da travessia do semáforo. Se tem lixeira, se tem buraco, tudo isso, tá? E a gente tem ali, eu também não vou detalhar agora, mas confrontando as respostas, né, a esses questionários entre mulheres adultas, mulheres idosas, homem adulto e homem idoso. Bom? A gente pode reforçar que todas as conclusões do trabalho estão alinhadas com a guia das cidades amigas das pessoas idosas da OMS. Essa questão da percepção do usuário, principalmente quando se trata do idoso, é uma questão importantíssima, porque tem algumas questões cognitivas que são comprometidas e a cidade precisa proporcionar essa segurança justamente para o envelhecimento ativo, né?
E essas questões de caminhabilidade, a questão da avaliação da ergonomia, andam muito junto nas questões desses trabalhos. Vamos lá. Aqui também, na verdade, eu trouxe aqui mais para mostrar alguns critérios que foram trazidos também no estudo da ergonomia, olhando para a caminhabilidade. É só para falar aqui que a caminhabilidade é um termo em construção, muito longe a minha pretensão aqui de falar, mas entender, sim, que tem várias questões que podem ser trabalhadas aqui, como a questão da segurança viária, que sempre aparece, a qualidade da calçada, a seguridade, a questão do uso do solo, amenidades urbanas, atratividade e fruição, limpeza, conservação, estética, mobilidade, conectividade e acessibilidade. A gente pegou esses critérios da ilustração passada e colocou isso, né, junto com algumas variáveis físicas importantes, como a via, a travessia, a calçada, né, a questão do espaçamento, da questão do espaço público, a questão da segurança, da quadra e várias questões. O curioso aqui, a gente pegou duas regiões próximas que têm características distintas. A gente pegou, quem conhece aqui em São Paulo, a Barra Funda e Francisco Matarazzo, que são duas zonas contíguas, vias arteriais e vias coletoras. Só que essas regiões diferem, ambas têm grande caminhabilidade, como assim? Né? Tem muitas condições para as pessoas estarem usando. Eu estou falando isso comparando com o resto da cidade, tá, gente? Mas assim, tem condições de calçada adequada para as pessoas estarem passando ali, só que uma delas tem muito deslocamento de pessoas e a outra tem pouquíssimas pessoas andando. Então, a ideia era justamente comparar o que acontece ali com aspectos quantitativos e qualitativos. Isso aqui foi feito na pandemia, então nós não conversamos, não entrevistamos as pessoas. Nós apenas fizemos observações de como era o comportamento das pessoas. Então, aqui foram elencados algumas... A gente usou o termo que a gente ainda não achou um nome melhor. Quem, por favor, tiver alguma sugestão, nos avisa, mas que são streetscapes, que seriam corte, síntese, sei lá como que a gente vai traduzir isso, que não é necessariamente um corte, mas é um corte que sintetiza tudo que tem de importante naquele trecho, de ruim ou de bom, tá? E, na verdade, a gente dividiu isso em vários trechos e comparou justamente com os questionários para entender o que era atrativo e o que era uma arrogância urbana quando a gente se trata do desenho, o que se deve evitar. Não vou detalhar, o que é redondinho aí é qualitativo e o que é quadradinho foi quantitativo, tá? Mas tem diferença, por exemplo, que a gente fala nas vias arteriais, o que mais importa para o pedestre é a questão da segurança na travessia, a qualidade da calçada e a questão dos equipamentos públicos. Quando eu já falo na questão das coletoras, a questão do uso da quadra e a questão do edifício, dos diferentes usos, são os aspectos mais importantes. E aqui a gente chegou nesse grande quadro, que longe de explicar aqui, que o verdinho seriam as gentilezas urbanas e o vermelhinho as arrogâncias urbanas. Quer dizer, o que atrai, o que eu devo evitar, né? Por que eu quero melhorar algumas rotas, algumas situações, no sentido de trazer as pessoas utilizando mais aqueles locais. E terminando, caminhando aqui para uma conclusão, né, eu acho que esse trabalho urbano que a gente tem feito no ambiente construído e na questão do urbano está muito relacionado com um desejo da cidade mais caminhável. Não só aos finais de semana, as pessoas usando algumas ruas, mas utilizando mais. Não só como um símbolo até de entender daquele aspecto de caminhar mais, de ser uma manifestação até da cidadania das pessoas, mas por entender a importância que isso traz para resgatar a urbanidade e a vida das nossas cidades. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Obrigada, Roberta. Vamos abrir para perguntas.
Bom, eu tenho duas perguntinhas bem rápidas, né? Não vou falar, fundamentar nem nada. A primeira seria, em princípio, dirigida para a Roberta. O que você acha desses apartamentos minúsculos, de 20 metros quadrados ou menos? Existe um limite para isso? Eu quero a sua opinião sobre isso. E uma que pode ser estendida também para desculpa, não esqueci o nome da sua colega do lado. Angélica? Não. A Roberta também? Roberta da iluminação, Roberta da ergonomia. Vocês duas aí, o que vocês acham dos banheiros sem janela? Bom, eu vou começar. Aliás, gente, é um privilégio, hein? Um encaque com um painel com um monte de duas Robertas, é um verdadeiro, mas vamos lá, ó. Assim, eu acho que a gente já teve na história, a gente tem até edifícios, olhando a cidade de São Paulo, tem o Santa Josefa, o São Vito, que tinha unidades menores, que não eram para moradia, né? O que a gente está assistindo hoje é uma especulação absurda para uma solução que não foi para uma habitação de interesse social. Você tem usos que nem para habitação e é muito complicado você morar num espaço assim, não é o morar. Principalmente porque eu vejo que aconteceram muitas mudanças na pandemia, as pessoas estão mudando a forma de morar, o trabalhar junto à moradia, eu acho muito complexo. E essa coisa do banheiro sem ventilação é horrível, né? Assim, não tem nem o que falar, é insalubre. Né? Apesar de ter outras maneiras de estar resolvendo isso, eu acho que é insalubre. Sei lá, quer falar alguma coisa? A norma atual de iluminação, a norma de desempenho atual, ela fala que nós temos que avaliar para nível mínimo os ambientes de permanência prolongada. Mas se você tiver interesse em ter um desempenho intermediário, superior, aí você vai analisar os banheiros, os corredores, as garagens. E nós fizemos um questionário há 2 ou 3 anos atrás, nós devemos publicar ele em breve, assim eu espero, perguntando para as pessoas que ambientes da sua casa eram bem iluminados, mal iluminados, como era o entorno, e assim, a gente teve uma frequência gigantesca de banheiros mal iluminados, de corredores mal iluminados, e são ambientes que a gente usa frequentemente, né? Eu tenho um desejo especial por banheiros bem iluminados, mesmo porque eu faço a minha maquiagem e a iluminação natural, ela é a melhor, né? Para a gente ver se a gente está saindo com cara de palhaço, né? Do banheiro, com aqueles bochechas assim e tal. Mas, realmente, eu acho que esse entendimento que a gente tem na norma de que ambiente é importante ou não, eu acho que todos os ambientes em que a gente usa, né, no dia a dia, são importantes. Mas as normas priorizam. Eu acho que aí a gente também tem que ter o esforço de cada projeto, né, que é um esforço individual de tentar garantir essas condições. Mas eu adoro banheiros bem iluminados. Obrigada. Ali para Eleonora. Eu queria só retomar um pouco da fala da Lucila, quando a Lucila colocou uma questão que eu acho muito importante, que é o problema da simulação versus a realidade. Está baixo? Vocês estão ouvindo? Não? Vocês estão ouvindo agora? Só engolir no microfone aqui, mas vamos. É o problema, Lucila, que você levantou, que é a questão da simulação e da realidade. Mas eu acho que, além disso, também tem assim, o nosso olhar, o despertar do nosso olhar para essas questões da realidade. Então, eu queria debater um pouco, inclusive com a Angélica, essa questão, né? A Angélica mostrou ali desenvolvimentos, né, pequenos filmes muito interessantes, onde a ASHRAE, por exemplo, mostra um eventual aumento de temperatura, blá, blá, blá. E, cruzando isso com o caso brasileiro, na hora que você vê, por exemplo, os estudos que foram mais recentemente publicados pelos geógrafos do Brasil, e usando, inclusive, né, a série das normais climatológicas mais recentes,
eu vi isso aqui, inclusive, na própria colocação do Lamberts ontem, dizendo assim, o sul do Brasil não vai ter problema, porque não vai ter tanta alteração de temperatura. Curitiba, então, está numa situação maravilhosa. Não é bem assim, porque na hora que você olha os estudos dos geógrafos, eles mostram claramente que a região sul do Brasil, inclusive, incluindo São Paulo e o sul de Minas Gerais, é uma região que tem uma tendência muito grande de aumento da umidade, de aumento de eventos extremos pluviométricos. E eu penso que a gente tem que olhar para esses estudos desses geógrafos, porque o problema do desempenho dos edifícios não é só com relação à temperatura, é só com relação à temperatura para a ASHRAE, que trabalha com ar-condicionado. Né? Então, o problema de umidade, as nossas cidades não estão preparadas para isso e os nossos edifícios muito menos. E as simulações que nós temos feito não consideram as trocas de calor latente, só consideram as trocas de calor sensível, porque é esse o módulo que está ativado no Energy Plus e seus plugins. A gente não está olhando para o problema, por exemplo, da inércia dos edifícios quando você entra com os fluxos de umidade. Então, eu penso que é o momento da gente começar a usar dessa interdisciplinaridade para compreender que são muito mais fatores que têm que ser levados em consideração e das limitações com as quais a gente tem lidado quando usa esses modelos de simulação e as consequências que isso tem no zoneamento, principalmente considerando esse aspecto importantíssimo que a Angélica levantou. Em processos de mudanças climáticas, que não querem dizer apenas aquecimento, né, vai muito além disso aí, tem muitas outras variáveis em consideração, nesses processos a gente precisa se preocupar com a longevidade dos zoneamentos e na efetiva contribuição que eles trazem para a melhoria das edificações futuras. Né? Então, eu queria colocar isso um pouco em discussão com vocês. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que é muito mais complexo do que a gente acha. E só que agora, o mais avançado que a gente tem para poder simular o desempenho é a simulação. O programa Energy Plus é o mais usado, né? Tem limitações em relação à ventilação natural e também em relação à umidade, porque foi desenvolvido no contexto americano, onde as edificações usam ar-condicionado 24 horas por dia, né? Então, aqui no Brasil já teve várias iniciativas para fazer um programa de simulação adaptado à realidade brasileira, que é o Domus, né? E eu acho que estava indo muito bem em relação à incorporação da umidade no processo de simulação e também da ventilação natural. Aí o problema é o financiamento, né? Mas eu acho que o mais apropriado, na verdade, é tentar desenvolver localmente as respostas a todos esses problemas e parar de importar soluções de outros países que não são adaptadas às nossas realidades, né? Eu concordo totalmente com você, mas não é uma tarefa simples, na verdade. Não depende de uma pessoa, depende de muito investimento, depende de muitos pesquisadores também que concordem com essa visão que você tem. Até agora, isso é o mais avançado que a gente pode fazer. Então, a gente gostaria de fazer melhor, mas não dá para fazer isso, por enquanto, né? Obrigada, professora Leonora. Então, Leonora, tá bom o microfone? É isso que eu falei, né? Acho importante a gente pensar muito, nós somos muitos professores aqui. Inclusive, os doutores que a gente está formando, muitos deles querem ir para a academia. E é onde eles mais se encontram realmente. Felizmente parece, eu não estou muito por dentro. Tem gente indo para empresas e serviço público que não seja dar aula, né, e fazer pesquisa, mas acho que a nossa área, não é só a nossa área, mas a nossa área tem um poder assim de despertar as pessoas para a pesquisa.
E tem milhares de aspectos, de visões que você pode adotar para ver para onde vai caminhar essa pesquisa. Eu estou sempre com o caminhar, né? Mas eu acho que me preocupa ver muitos estudantes sentados diante da tela de um computador e simulando, e não são capazes de olhar pela janela e ver como é que estão se sentindo as pessoas lá fora, entende? Ou as pessoas do ambiente que ela está, em um outro ambiente que não tem ar-condicionado. Então, enxergar a simulação é importantíssima, mas as pessoas têm que olhar a realidade, sabe, meio que paralelamente, não sei se é paralelamente, mas não paralelamente, porque aí as realidades não se encontram, mas tem que olhar as duas de maneira que elas se encontrem, tá? Meio estou divagando aqui. Muito bom. Pessoal, pelo horário, eu vou encerrar aqui a sessão de perguntas. Desculpa, não dá mais oportunidades. A discussão está muito bacana, mas tenho certeza que as professoras estão à disposição aí, né, para conversas. E agradeço, enfim, palmas para ela. Vamos fazer o sorteio. O pessoal não levantou, não está com fome ainda. Fazer o sorteio do livro, 3 livros, Repensando a Ergonomia, do Edifício ao Espaço Urbano, da professora Roberta Consentino Cronca. Roberta, mais fácil, vamos tentar. Vamos dizer um número de 1 a 263. 140, já pode pensar em outro aí, vai. Então, nem eu não tenho ideia aqui, nem sei se as pessoas estão aqui. Luana Maria de Medeiros Quirino, não assinou hoje. Não tem ninguém conhecido dela aqui. Próximo. 41. Bruna Meller assinou. Aí, Bruna. O próximo, 10. Amanda Knopp. Tá aí também. E o último, 200. Também assinou, Pauline Vaz Rocha. Muito bem. Para os interessados, Roberta quer falar aí? Que tiver interesse em comprar o livro. Na verdade, a editora gerou esse cupom de desconto para quem quiser, até o dia 15 de novembro, esse cupom que está aqui, tá? Quem quiser, tira uma foto, daí tem que usar até o dia 15, tá bom? Depois daí não vale mais.